começar no versículo 11. É um texto muito conhecido. São Lucas capítulo 15, versículo 11. Um certo homem, disse Jesus, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ele desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestiu-o, e pondo-lhe um anel na mão e alpacas nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado. Cevado quer dizer o mais gordo, não é? Porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai e estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Pai, que a tua palavra possa fazer luz no nosso coração esta manhã, que ela possa iluminar a nossa mente para nós entendermos a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Podem sentar. Jesus foi muito criticado pelos religiosos do seu tempo por conviver com pecadores. E depois, na sequência dessa crítica, mais uma vez que teve, ele contou 3 histórias. Contou a história da ovelha perdida, contou a história da dracma perdida, da moeda perdida, e agora contou a história do filho que se tinha perdido. No fundo, a ideia é que as pessoas andavam afastadas de Deus, perdidas, e precisavam de ser achadas. Não era necessário, o que era importante não era pôr as pessoas à margem, era falar-lhes do amor de Deus, era manifestar-lhes a graça de Deus. Estas 3 histórias, estas 3 parábolas, estes 3 textos são sobre a graça de Deus. Nós fazemos sempre uma associação deste Pai a Deus. Normalmente espiritualizamos sempre. E isso por vezes não nos deixa ver outros contornos desta história, outros ensinamentos significativos desta parábola. Mas se nós olharmos para ela e abaixarmos à escala humana, antes de mais, talvez vamos descobrir algumas coisas importantes. Talvez até fiquemos chocados com aquilo que vamos pensar. E essa é a leitura que eu proponho esta manhã. Já pensaram como seria a relação do filho pródigo com o seu pai antes de ter saído de casa? Deste filho mais novo, mais jovem, antes de ter saído de casa, como é que seria a relação dele com o seu pai? Olha, antes de mais, segundo o texto que nós lemos, a história que Jesus contou, da forma como fez, não parece nada que o pai tenha tentado dissuadir o filho de se ir embora. Nós vemos que quando o filho mais velho
refila e fica magoado e aborrecido com o pai por causa de ele ter recebido o filho mais novo, regressado, roto, nu, sujo, e depois ter espatifado o dinheiro todo, diz que o pai foi ter com o filho mais velho e tentou dissuadi-lo, tentou justificar-se, tentou convencê-lo. Não encontramos isso aqui. E diz também a história que o homem repartiu a sua fazenda e só alguns dias depois é que o filho mais velho que o filho mais novo, o pródigo, se foi embora. Não encontramos uma palavra que nos diga que o pai tentou dissuadir o filho de se ir embora. Apesar dele saber, com certeza, que o filho não tinha maturidade nenhuma para poder sobreviver sozinho. É estranho, não é? O filho mais novo quer-se ir embora e o pai não esboça um gesto para o impedir. Outro aspecto interessante, não sei se já repararam que na terra longínqua, onde o filho estava, ele nunca recordou o amor do pai. Não há qualquer, nas Escrituras, qualquer indício que nos permita entender isso, que ele tenha recordado, se tenha lembrado do amor do pai. O que ele lembrou foi o quê? A boa vida que os trabalhadores do pai tinham. A maneira humana como eles eram tratados, a maneira digna como eles eram tratados, tinham as suas necessidades supridas, e foi disso que ele se lembrou. Não há uma palavra, não há um pensamento. Quando ele está na fossa, quando ele está desesperado, não há um pensamento de lembrar: o meu pai ama-me. O meu pai, afinal de contas, eu sou filho dele, ele vai me perdoar. Não há um pensamento nesse. Não sei se isto vos diz alguma coisa. Houve um momento em que o filho ganhou consciência que tinha agido mal. Ele não entendeu isso logo de início. Enquanto o dinheiro correu, enquanto os amigos o rodearam, isto é, enquanto o dinheiro correu, houve amigos à volta dele, e tudo o que ele precisava, quando o dinheiro acabou, tudo isso desapareceu, ele encontrou-se sozinho consigo mesmo. Na imperfeita solidão. Estar sozinho não significa estar sozinho fisicamente. Nós podemos estar sozinhos fisicamente, mas não estar sozinhos. O problema é quando nós sentimos sozinhos, porque vivemos sempre em função dos outros, dependentes dos outros, e não temos a noção de que Deus está connosco. E, portanto, se Deus está connosco, nós não estamos sozinhos. Mas houve um momento, quando ele estava já no fundo, quando ele tinha batido no fundo, que ele ganhou consciência de ter agido mal. E por isso ele disse: eu levantar-me-ei, vou ter com o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra ti, falhei contigo, errei contigo, fiz mal. Esta consciência, quando as pessoas estão afastadas, nem sempre está à superfície. Às vezes é preciso as pessoas baterem no fundo, para terem consciência que agiram mal, para terem consciência do quanto fizeram mal, para terem consciência que aquele caminho que escolheram era um caminho errado. Por muitos conselhos que se dê, por muitos avisos que se dê, por muitas coisas que no caminho, indícios que nos vão dando no caminho que se calhar não estamos a caminhar na direção certa, há pessoas que só quando batem no fundo é que descobrem: afinal, eu falhei. Reparem que o filho voltou para casa sem qualquer esperança do perdão do pai, mas apenas motivado pela sobrevivência. Ele não pensou sequer que o pai o perdoasse. Ele pensou apenas que ele permitisse que ele ficasse, que ele tivesse pena dele. Ele apostou não no amor do pai, mas na pena do pai. O amor e pena são coisas opostas. Há pessoas que pensam que o amor e o ódio são opostos. Não é bem o amor e o ódio, mas o amor e a pena são coisas opostas. E portanto, ele voltou sem qualquer esperança do perdão do pai. Apesar de tudo, o filho teve coragem para regressar, enfrentando a vergonha de passar de cavalo para burro. Isto é, da condição de filho para a condição de servo, para a condição de um dos muitos trabalhadores do campo que o seu pai tinha ao seu serviço. Quando nós olhamos para estes indícios, o que é que isto nos diz sobre a relação do pai com o filho? Não devia ser uma grande relação.
Entendem agora porque é que eu digo que quando nós temos sempre tendência de equiparar, de comparar este pai a Deus, temos dificuldade em ver estas coisas? Porque esta história é uma história humana. E Jesus depois fez uma aplicação espiritual. Mas esta é uma história humana, sobre questões humanas, sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre o meio que era comum para eles. Uma fazenda, trabalhos do campo, trabalhadores, o dono, os filhos, estas coisas todas. E deixa-te dizer uma coisa, o filho foi para longe, para fora de Israel. Estava muito longe. E porquê é que eu digo isto? Porque ele foi posto a apacentar porcos e isso não era possível dentro de Israel, porque o porco era considerado um animal imundo, ninguém criava porcos em Israel. Portanto, ele teria que estar bastante longe, numa outra cultura, longe dali, muito longe. Eu duvido que se ele tivesse sentido o amor do Pai, ele tivesse tido tanto desejo de sair dali para fora, de desamparar a loja e de ir para o mais longe que eu pudesse. Eu duvido. Este pai falhou com este filho. Este filho saiu de casa porque estava dentro de casa, mas estava longe do pai. E agora passemos para o plano espiritual. Será que alguns de nós não estamos por vezes dentro de casa? Ou seja, não nos afirmamos como cristãos, mas no fundo estamos longe do Pai? Estamos longe de Deus? Afirmamos como cristãos, estamos na igreja, ou pelo menos dizemos que somos cristãos, mas duvidamos do amor do Pai? Duvidamos do amor que o Pai nos tem? Duvidamos do cuidado que Ele tem por nós? Achamos que Ele quer ver-nos pelas costas? Achamos que à primeira falha que nós praticamos, que Ele nos quer furiosamente castigar? Eu acho que há muitos cristãos que estão dentro de casa, mas longe do Pai. Agora vamos ver um outro aspecto que me parece igualmente importante. O pai parece que só valorizou aquele filho no momento, a partir do momento em que o perdeu. Diz no versículo 20 que quando ele regressa à casa, foi para seu pai, ainda estava longe, viu o pai, moveu-se de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. O pai que antes não via ao longe, não via à distância, agora começou a ver. O pai tinha ali um filho dentro de casa, nem ao perto ele via o que estava a passar, nem ao perto ele via o que estava a acontecer, nem com o filho dentro de portas, debaixo do mesmo telhado, a comer à mesma mesa do que ele, a conviver com ele todos os dias, nem assim ele percebeu a tristeza, a incerteza que estava no coração daquele filho. Mas quando perdeu, espartou as orelhas. É uma coisa humana, uma tendência humana, quando nós perdemos alguma coisa é que passamos a valorizar. Normalmente. E quando perdemos uma pessoa é quando lhe damos mais valor. Se calhar enquanto a temos connosco, até a diminuímos por palavras e por atitudes, mas quando a perdemos, é que nós sentimos o valor que aquela pessoa tinha para nós. E isto aconteceu com este pai. Ele, quando o filho estava perto, ele nem o via. Porque se ele os visse com olhos de ver, ele tinha percebido que aquele filho estava triste, que aquele filho estava insatisfeito, não se sentia realizado. Mas depois do filho se ir embora, provavelmente, todas as tardes, pela fresca da tarde, ele ia até aos limites da propriedade, até à entrada, ao portão, e punha-se a olhar para o caminho, na esperança que o filho um dia voltasse. Mas vamos descobrir mais coisas. Nós nunca nos apercebemos que antes aquele pai
abraçasse ou beijasse o seu filho. Parece que a relação entre pai e filho não existia enquanto ele estava em casa. Mas agora, a primeira coisa que o pai faz é correr para ele quando o reconhece, e por muito andrajoso, roto, porco, e que ele estivesse, um pai, uma mãe, conhece o seu filho. Por muito destruído que ele tivesse, um pai e uma mãe conseguem reconhecer. E agora correu para ele, abraçou e beijou. Parece que só valorizou aquele filho depois dele se perder. Outra questão. O pai tinha uma ideia da sua responsabilidade parental, do seu papel enquanto pai, meramente materialista. Como muitos pais hoje, infelizmente. Tinha uma perspectiva meramente materialista do seu papel parental, do seu papel enquanto pai. Sabe o que é que eu digo isto? Quando o filho mais velho o confrontou, o que é que se passa contigo? Estou chateada, então eu estou aqui sempre te servi, tu nunca me deste um cabrito que fosse para eu me divertir com os meus amigos, estou farto de trabalhar, não sei o quê, agora esse miúdo, pá, pede a herança, vai-se embora, e tu agora ele vem, despatifa tudo, e tu dás-lhe o animal mais gordo que tens para não sei o quê, não está certo. E o que é que o pai respondeu? Tu sempre tiveste comigo todas as minhas... Mais alto. Mais alto. Todas as minhas coisas são tuas. Coisas. Coisas. Uma perspectiva meramente materialista. Há muitos pais que acham que ser um bom pai é que o filho ande com roupas boas, de marca, o telemóvel da última geração, não sei o quê e tal, enfim, ir satisfazendo todas as suas necessidades. E que isso é ser um bom pai. Isso não é ser um bom pai. Pode ser e pode não ser. Depende. Se isso é para substituir, ou se não há mais nada do que isso, se não há uma relação filial, se não há uma relação emocional, se não há uma relação pessoal, isso não serve de nada. Não serve de nada. São apenas coisas. Todas as minhas coisas são tuas. Estou a ver a perspectiva material. Ele não diz assim, ó filho, eu sempre te amei, tu sabes que eu sempre te amei, sempre cuidei de ti, sempre estive preocupado com o teu bem-estar. Não é isso que ele diz. Ele diz, todas as minhas coisas são tuas. Pior, mesmo quando ele tenta explicar ao filho mais velho a sua atitude, o pai nunca, mas nunca menciona o amor, a compaixão ou a misericórdia que sentiu pelo filho mais novo, quando ele volta para casa naquele estado. Mas ele menciona apenas uma questão de justiça. Veja no versículo 32. Era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Já pensou bem nisto? Ele menciona uma questão de justiça. Não menciona uma questão de dizer assim, eu fiquei tão feliz, porque é meu filho e eu amo, tal como te amo a ti. E portanto, se ele se perdeu e voltou, eu estou feliz, eu estou satisfeito. Ele não mencionou o amor, a misericórdia, a compaixão, nada. Ele não disse, o teu irmão cometeu um erro mau, mas ele é teu irmão, é meu filho, é do meu sangue, eu amo. Não, ele diz, era justo. Justo. Isto não é linguagem filial. Isto não é linguagem de relação familiar, que é justo ou que não é justo. Não. Parece que ele estava-se apenas a justificar, mas de uma maneira trôpega. A verdade é que o pai falhou na relação com ambos os filhos, porque ambos se sentiram infelizes em casa, à vez. Primeiro, era o mais novo que se sentia infeliz, e por isso foi embora.
e depois era o mais velho que se sentiu infeliz quando o mais novo voltou. Que coisa estranha. Eles estavam dentro de casa, mas longe do Pai. Amém? Já tinham pensado no filho pródigo nesta perspectiva? Talvez não. O filho pródigo esteve sempre longe do Pai, até ao momento em que voltou para ele. Mesmo quando estava lá em casa, ele esteve longe do Pai. E o Pai esteve longe dele. O Pai não tinha uma relação com ele. Uma relação de pai para filho. Uma relação próxima. Uma relação de intimidade. Uma relação de amor. E por isso, esta criança, este adolescente, este jovem foi criando no seu coração, enquanto estava dentro de casa, o seu coração foi começando a sair para fora de casa. E foi começando a ser cativado pelas coisas deste mundo. Pelas luzes deste mundo. Pelas notícias que ele ouvia falar desta terra, daquela terra. Ai, naquela terra fazem umas festanças. Como cá em casa não se faz grandes festas. Mas eu ouço falar, aí um dos trabalhadores do meu pai, que vem lá da terra das não sei quantas, e dizem que fazem lá umas festas, os santos populares, e não sei o quê, umas festas em que comem isto e comem aquilo, e bebem isto e bebem aquilo, e dançam e fazem isto e fazem aquilo, assim uma vida, uma coisa. Porque o coração dele, porque estava longe do Pai, mesmo estando ele dentro de casa, o seu coração começou a emigrar. O seu coração emigrou antes dele. O seu coração foi à frente dele. E ficou fora nas coisas deste mundo. E eu creio que esta história que Jesus contou, estas 3 histórias, a primeira fala da ovelha, certo? É um animal. A segunda fala de uma dracma, uma moeda, que é um objeto. Mas a terceira fala de uma pessoa. A ovelha estava perdida, a moeda estava perdida, aquele filho perdeu-se. Estava perdido também. E ao contar estas histórias, ele quis ensinar não apenas no mundo espiritual, mas também no mundo natural. Quando nós espiritualizamos tudo, passamos ao lado de uma grande parte dos ensinamentos de Jesus. Entende? Quando nós levamos tudo para o espiritual, espiritualizamos tudo, perdemos uma parte do sentido daquilo que ele quer ensinar. Porque Jesus ensinou, veio para nos dar vida e vida com abundância. Não veio só para nos dar a vida eterna. Mas nós sempre apenas para a vida eterna e esquecemos aquela vida abundante que Ele quis dar, que Ele quer dar, enquanto nós estivermos aqui. E portanto eu creio que Jesus, com esta história, esta parábola, não quis apenas ensinar no mundo espiritual, mas no mundo natural. Creio também que ao contar esta história, Jesus quis desmontar aquela imagem grosseira do Deus do Antigo Testamento, chamando a atenção para o amor como base da comunhão e da relação com Deus. Ao mostrar que aquele pai falhou para com aquele filho, ao mostrar porque é que aquele filho se afastou do seu pai e se afastou de casa, ele está também a dizer que o Deus de Israel, aquela imagem do Deus de justiça, do Deus implacável, do Senhor dos exércitos, do Deus todo-poderoso, eles tinham necessidade de ouvir uma outra mensagem, um outro conceito de Deus, que é o conceito de Deus que Jesus veio trazer, o conceito do Novo Testamento, o conceito de um Deus de proximidade. Amém? E esse Deus, essa imagem, essa visão do Deus de proximidade, vem exatamente através de Jesus, que é a expressa imagem da pessoa do Pai. Quem me vê em mim, vê o Pai, disse Jesus. E ao olharmos para Jesus, nós estamos a olhar e a ver Deus. Ao estudarmos, ao lermos sobre Jesus, nós estamos a ver o coração do Pai. E nós já não vemos aquele Deus do Antigo Testamento, aquele Deus furioso, aquele Deus duro, aquele Deus sem misericórdia. Não é isso que nós vemos.
nós vemos o Deus que Jesus veio revelar. Nós vemos o Deus que se sacrifica a si mesmo, que envia o seu próprio Filho para nos salvar, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Então eu creio que Jesus quis mostrar várias destas coisas, quis dar vários ensinamentos diferentes, mas também mudar um pouco a imagem que eles tinham de Deus. O filho mais velho era a imagem acabada do religioso que desconhece a graça de Deus. Eu ando aqui há tanto tempo e afinal nunca me deste uma coisinha assim para me alegrar. E agora vem esse palerma e tu é tudo à fartazana. Isto é um espírito religioso. Faz lembrar a parábola do trabalhador da última hora, em que o senhor da fazenda foi à praça da aldeia recrutar trabalhadores de manhã, logo muito cedo, às 7 da manhã, e contratou com alguns para irem para o campo trabalhar. Depois ao meio-dia foi outra vez, contratou outros, e depois quase ao fim da tarde contratou outros. E pagou-lhes o mesmo. E os outros que estavam a trabalhar desde manhã e desde a hora depois do almoço, ficaram furiosos. E o Senhor disse-lhes: mas porquê é que vocês estão assim? Eu não vos paguei aquilo que combinei com vocês. Eles não podiam dizer nada, porque quem os contratou pagou-lhes exatamente aquilo que combinou, portanto não falhou em nada. Eles é que achavam que era injusto. Isto é uma parábola para mostrar que os judeus, que achavam que era o povo da aliança e com quem Deus inicialmente tinha uma aliança, mas agora mas eles não sempre fizeram ouvidos de mercador aos profetas, e agora veio Jesus, e Jesus abriu a porta da salvação a toda a humanidade, e eles tinham dificuldade em aceitar isso. Esta ideia da exclusividade, nós é que somos, mais ninguém, é uma ideia religiosa, é um espírito religioso, que não estava apenas nos judeus nos dias de Jesus. Isto tem estado presente sempre ao longo dos 2000 anos de cristianismo e está presente ainda hoje. O tema destas histórias, o tema destas parábolas é a graça de Deus. Nós cantamos aqui a graça admirável, é a graça de Deus. A graça que leva a procurar a ovelha que se perde do rebanho, a moeda que se extravia e a receber o filho que estava longe. É a graça de Deus que permite puxar para perto aquilo que está longe. É a graça de Deus. Diz em Efésios capítulo 2, versículo 13: mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Vós antes estáveis longe, mas pelo sangue de Cristo chegastes perto. Paulo está a dizer isto aos Efésios, aos cristãos efésios. Provavelmente está-se a dirigir àqueles que eram gentios, que tinham vindo dos cultos pagãos, que não pertenciam ao povo da promessa, não eram judeus. E ele está a dizer que antes estáveis longe, mas pelo sangue de Cristo chegastes perto. Nós estamos aqui por causa do sangue de Jesus, por causa da obra de Jesus, por causa do poder que há no nome de Jesus. Amém? E ainda no versículo 17, mesmo capítulo 2 de Efésios: vindo ele, Jesus, diz Paulo, ele evangelizou a paz, ou anunciou. O Evangelho é a boa notícia. Anunciou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Quais é que estavam perto? Eram os judeus, que tinham a lei do Senhor, que tinham uma aliança com Deus. E os que estavam longe eram aqueles que não pertenciam ao povo do Senhor, eram gentios. Então ele está interessado em fazer chegar perto aqueles que estão longe, em aproximar aqueles que estão longe. Este é o propósito de Deus. E é para isso que se prega o Evangelho. É para isso que se anuncia a palavra de Deus. A palavra de Deus, os púlpitos nas igrejas não foram feitos nem para aterrorizar as pessoas, nem para manipular as pessoas, nem para explorar as pessoas financeiramente ou em qualquer outro aspecto. Foram feitos para anunciar a palavra. O grande mandamento que Jesus deixou foi ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda a criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. E os sinais seguirão aos que crerem. Amém? Então, este é um mandamento que nós temos: anunciar a palavra, anunciar aos que estão mais perto, talvez já tenham alguma revelação, anunciar àqueles que estão mais longe,
que se calhar não têm grande noção de quem é Deus, da sua palavra, que não sabem nada de Deus, anunciar aos que estão longe, aos que estão perto, porque Jesus veio para anunciar a paz com Deus, o ministério da reconciliação do homem com Deus. A palavra de Deus é muito rica e ela fala não apenas da nossa relação com Deus, mas fala também da nossa relação uns com os outros. E traz-nos ensinamentos sobre relações sociais, relações humanas, relações familiares, profissionais até, relações entre seres, entre pessoas, uns com os outros. Porque o grande mandamento que consigna em si, ou que consagra em si toda a lei, é aquele que Jesus ensinou: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, este grande mandamento tem dois aspectos: amor a Deus, relação com Deus, amor ao próximo, relação com o próximo. E portanto é óbvio que a palavra de Deus, é natural que a palavra de Deus não tenha apenas ensinamentos sobre a nossa relação com Deus, mas também da nossa relação uns com os outros. E é por isso que eu quis falar esta manhã sobre esta situação deste pai, sobre a situação destes filhos, na história que Jesus contou. Porque eu penso que muitas vezes nós passamos ao lado de muitos ensinamentos que Jesus traz, porque temos a tendência para espiritualizar tudo, ou para estereotipar, não é? Criar estereótipos daquilo que ouvimos. Mesmo apesar de ser uma história muito conhecida, muito pregada, desde os 4 anos que eu ouço pregar esta parábola do filho pródigo. Desde os 4 anos. Daqui a pouco, há quase há 60 anos, veja bem, e ela ainda hoje me surpreende. E eu há dias estava em casa a estudar, a ler e a estudar, e Deus começou-me a falar estas coisas. Isto que estou aqui a dizer. A relação daquele pai era péssima com aqueles filhos. Aqueles filhos estavam perdidos dentro de casa. Estavam dentro de casa, mas estavam longe do pai. E eu espero que todos aqueles que estão dentro de casa, isto é, que se afirmam cristãos, pertencem a uma comunidade cristã, que eles verdadeiramente não estejam longe do pai. Que o seu coração esteja afinado, esteja alinhado com Deus. Que eles sintam o amor de Deus. Que eles saibam que Deus os ama. Que eles saibam que Deus todos os dias os cumula de bênçãos. Olha, irmãos, nós podemos não ter muito condições monetárias, mas se tivermos uma boa saúde, é uma bênção fabulosa. Quando é que nós reconhecemos isso? Quando perdemos a saúde. É quando nós reconhecemos como é tão importante esta bênção da saúde. Não é? Nós devíamos agradecer a Deus cada dia que nós acordamos e estamos vivos. Porque há alguns acordam e já não estão vivos. Não é? Há pessoas que morrem durante a noite, durante o sono. Deve ser uma morte linda, abençoada. Não é? Mas nós temos tantas bênçãos para agradecer ao Senhor, tantas bênçãos. Nós não sabemos por onde começar, mas não. A tendência normalmente é nós vermos o nosso problema, aquele problema que nos está a incomodar naquele momento. E aquele problema é uma montanha que não nos deixa ver a graça de Deus, que não nos deixa ver o rosto de Deus, que nos ama, que tem compaixão por nós, que tem misericórdia. Este pai não era a imagem de Deus, porque ele não se relacionou com os seus filhos numa base de amor, de confiança. Não. Custa-me a crer, aliás, custa-me a compreender que este filho, lá longe, no meio da miséria, no meio dos porcos, que era uma coisa considerada imunda, horrível, foi o mais baixo que um judeu podia descer. Custa-me a compreender como é que aquele rapaz não foi capaz de recordar o amor do pai. Não foi capaz de imaginar que o pai o perdoaria. Porque não foi. Ele só foi movido pela sobrevivência. O meu pai não me vai aceitar, mas eu vou pedir perdão e vou pedir para ele me aceitar como um dos seus trabalhadores. E quando assim é, há qualquer coisa que está mal. Quando os nossos filhos não sabem do amor que nós lhes temos, os pais, quando os nossos filhos duvidam do amor que os pais lhe têm,
Há qualquer coisa que não está bem. E hoje há muitas famílias destruturadas que estão em casa, mas estão longe uns dos outros. E espero que a palavra de Deus nos faça refletir, nos ajude a refletir, não apenas nesses aspectos humanos, mas também compreender que aqueles que andam longe de Deus, aqueles que se afastaram da casa do Pai, aqueles que tinham que o seu coração foi cativado pelas luzes, pelos sons longínquos. Porque não é difícil que haja coisas que nos atraem, mas se nós tivermos uma excelente relação na nossa casa, nós não vamos trocar o nosso pai e a nossa mãe por pessoa nenhuma, por circunstância nenhuma. Amém? Amém. Vamos chegar em pé. Vamos curvar a nossa cabeça durante os momentos. Enquanto fechamos os nossos olhos e levantamos a nossa cabeça. Gostaria de deixar apenas antes de orar, este desafio. Se sentes que tens andado longe de Deus, está na hora de voltar. Não penses que vais ser recebido apenas como um trabalhador, mas tu és um filho, uma filha, tu vais ser recebido nessa condição. Porquê? Porque Deus ama-te. Deus não é como este pai, que só notou a falta do filho quando o filho saiu de casa. Não. Ele conhece-nos desde o ventre da nossa mãe. Ele conhece-nos. E Ele ama-nos desde esse momento. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, porque ela é Espírito e vida, Senhor. Porque a Tua palavra nos ensina, nos constrange, nos exorta, nos desafia, nos confronta. E não apenas no plano espiritual, mas no plano natural, nas nossas relações familiares e de toda a espécie, Senhor. Ó Deus, dá-nos a Tua graça, Senhor, para nós compreendermos o Teu amor, a Tua misericórdia e essa graça imensa, Senhor, com que Tu nos cobres a cada dia. Que nós nunca possamos duvidar do Teu amor, Senhor. Que nós possamos compreender que sempre podemos voltar para Ti, Senhor. E que Tu nos esperas, Senhor, com expectativa para nos abraçar, nos beijar, nos dar um banho, nos limpar de impureza, nos vestir novos vestidos e colocar o anel no nosso dedo, Senhor, como sinal da nossa posição no Teu reino, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado pela Tua graça admirável, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu não estás com o Teu rosto virado para o outro lado, Senhor. Não tens a Tua mão encolhida que não possa abençoar, nem o Teu ouvido fechado que não possa ouvir o clamor daqueles que são Teus. E da mesma maneira, Senhor, como ouviste o clamor do povo hebreu lá no Egito, quando já não suportava os dias da escravidão, Senhor, e lhe deste a porta da oportunidade para poderem sair, para poderem ser livres a caminho da terra da promessa, Senhor. Da mesma maneira, Senhor, nós queremos voltar para Ti, Senhor, a cada dia, Senhor, a cada momento, Senhor, quando estivermos longe de Ti, que nós nos lembremos, Senhor, que Tu nos amas, que Tu não nos rejeitas, que Jesus disse que não rejeitaria ninguém, não lançaria fora ninguém, que estás à espera, Senhor, que nós voltemos para os Teus braços de amor, de misericórdia e de graça, Pai. Em nome de Jesus, que esta palavra entre na nossa mente, que entre no nosso coração, Senhor. Ó Deus, que fique, que resida, que se fixe no nosso coração, Senhor, para esta certeza, que esta certeza seja uma certeza permanente, Senhor, que nós não duvidemos, Senhor, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor, das Tuas boas intenções em relação a nós, Senhor, porque Tu és um Pai de amor, Senhor, um Pai de cuidado, Senhor, um Pai que tens
expectativas para nós, Senhor. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, por esse amor. Te agradecemos pela revelação que temos de Ti, Senhor, na Tua Palavra. Te agradecemos por Jesus Cristo, ó Pai, que veio, Senhor, para se entregar a si mesmo na cruz do Calvário, para nos limpar dos nossos pecados, Senhor, para nos renovar, Senhor, para nos fazer caminhar numa vida, Senhor, com abundância, Pai. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Renova as forças, Senhor, daqueles que estão fracos. Renova as forças daqueles que estão abatidos, Senhor, daqueles que estão a desesperar, Senhor, daqueles que estão tristes, daqueles que estão com dificuldade em lutar contra a adversidade, Senhor. Ó Deus, que eles possam compreender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e que contigo nós podemos todas as coisas, Senhor, e que tu do nosso lado, Senhor, nós seremos mais do que vencedores, Senhor, contigo do nosso lado, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos sentir o Teu abraço, Senhor, o Teu beijo, Senhor, ó Deus, o Teu amor, Senhor, na nossa vida, independentemente das nossas falhas, independentemente de estarmos mais perto ou mais longe de Ti, Senhor, que nós possamos sentir esse abraço de amor e de misericórdia e de graça, Senhor, na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, 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 amém. Tira aqui pelo louvor para subir.